Hola a todos, mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy nosotros vamos a ver los pronombres posesivos, demostrativos y de complemento directo e indirecto. ¿Ok? Vamos a ver qué son los pronombres. Los pronombres son clases de palabras así como son los adjetivos, los adverbios, los numerales, etc. El nombre pronombre tiene su origen en el latín pronomen, siendo que pro significa lugar y nomen significa nombre. Por eso, una de sus funciones gramaticales y sintácticas es la de substituir um nome, ok? Vamos para o português? Então, o que são os pronomes? Os pronomes são tipos de palavras, assim como os adjetivos, os advérbios, os numerais, tá? Então, é um grupo, é uma classe de palavras. O nome pronome, tem a sua origem no latim. Pronome, que pro significa lugar e nomen, nome, ou seja, no lugar do nome. Ele vai substituir, tanto é que uma das suas funções gramaticais e sintáticas é a de substituir um nome, ok? Vamos para o próximo slide. Tipos de pronombres. Nosotros tenemos varios tipos de pronombres. Tenemos los posesivos, los demostrativos, los de complemento directo e indirecto. Son los que vamos a ver hoy. Pero además, o sea, tenemos más tipos como pronombres interrogativos, pronombres relativos, pronombres reflexivos, indefinidos e pronombres personais. Ok? Vamos para o português? Então, nos tipos de pronomes, assim como os outros tipos de palavras, nós temos várias categorias. E os que nós vamos ver hoje são os pronomes possessivos, demonstrativos e de complemento direto e indireto, tá? Além disso, nós temos os pronomes interrogativos, os pronomes relativos, os pronomes reflexivos, indefinidos e pronomes pessoais, ok? Vamos para o próximo slide. Pronombres posesivos. ¿Qué son los pronombres posesivos y para qué sirven? Los pronombres posesivos, de forma tónica, o sea, acentuada, poseen función distinta de aquel, pues aparecen sustituyendo, el nombre, ¿ok? Sustantivo o solo, o sea, tiene varias funciones, o sustituye el nombre o el sustantivo o simplemente aparece solo. Hay que añadir a estos siempre que van acompañados de un artículo definido, el, la, los, las, ¿ok? Y los posesivos neutros del artículo neutro lo, ¿ok? Vamos para o português? Então, os pronomes possessivos, tá? De forma acentuada, que seria a forma tônica, eles possuem uma função distinta, tá? De aquele que não possui a forma tônica. Pois aparece substituindo, a função deles é substituir o nome, o substantivo, ou simplesmente ela aparece sozinho. Temos que acrescentar também que estes sempre estão acompanhados de um artigo definido, que pode ser ele, lá, los e las, ok? E os possessivos neutros, os pronomes possessivos neutros, tá? Eles vêm acompanhados do artigo lo, ok? Vamos para o próximo slide. Exemplos. Singular, plural, masculino. Recordando que número, singular o plural, y género, masculino, femenino. Los posesivos pueden estar en masculino o femenino y singular o plural, ¿ok? Entonces vamos a los ejemplos. Mío, tuyo, suyo, nuestro. Vuestros, míos, tuyos, suyos, nuestros, vuestros, ¿ok? Femenino. Mía, tuya, suya, nuestra, nuestras, mías, tuyas, suyas, nuestras, vuestras.
¿ok? Neutro, lo mío, lo tuyo, lo suyo, lo nuestro, lo vuestro, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos de las dos categorías. Veamos. Mi átono, ou seja, não possui acentuação, tá? Mi coche es rojo. El mío es amarillo. Y nosotros vamos a ver también los ejemplos que están en portugués, ¿ok? Meu carro é vermelho. O meu é amarelo. Espanhol. Nuestra casa está cerca del zoológico. La nuestra, no. Vamos de português? Então, nós temos aqui vários exemplos. Nós temos os pronomes possessivos singular e plural, masculino e feminino. Nós vamos ver os exemplos para o masculino singular e depois o masculino plural, ok? Masculino singular, mío, tuyo, suyo, nuestro e vuestro, ok? Masculino plural, míos, tuyos, suyos, nuestros e vuestros. Vamos para o feminino agora. Singular, mía, tuya, suya, nuestra. E feminino, plural, vuestras, mías, tuyas, suyas, nuestras y vuestras, ¿ok? Neutro, lo mío, lo tuyo, lo suyo, lo nuestro, lo vuestro. Agora nós vamos ver alguns exemplos dessa utilização, tá? Tanto da forma átona quanto da forma tônica. Forma tônica é quando está acentuado e forma átona é quando ele não possui acentuação, ok? Então, meu carro é vermelho, o meu é amarelo. Essa é a tradução literal da frase. Mas se vocês podem acompanhar as frases em espanhol, mi, ele não possui acento. Agora, quando vai, por exemplo, mi coche é rojo, não tem acentuação. Agora, na resposta, el mío, já tem acentuação, ok? Então, nuestra casa está cerca del zoológico. A nossa casa está próxima ao zoológico, tá? Então, la nuestra, na resposta, la nuestra, no. Tá? E neste caso, ambas formas são átonas, tá? Não tem acentuação. Vamos para o próximo slide. Pronombres demostrativos. ¿Qué son los pronombres demostrativos y para qué sirven? Bueno, los pronombres demostrativos son usados para reemplazar un nombre. Sintácticamente son conocidos como palabras anafóricas, pues recuperan algo dicho anteriormente, preservando así la coherencia de una frase o de un texto. Según las reglas generales de la acentuación de la RAE, Real Academia Española, los demonstrativos não devem llevar tilde. Vamos para o português? Então, os pronomes demonstrativos, né, são usados para substituir um nome. Pronome, substituir um nome, tá? Mas sintaticamente eles são conhecidos como palavras anafóricas, pois elas recuperam algo que foi dito anteriormente, faz o gancho com o passado, tá? E para não ficar redundante, para não ficar repetitivo, tá? Então ele é utilizado para essa função. Então, trazer para agora, ou trazer para atual, né, atual produção, algo que foi dito anteriormente, preservando assim a coerência, né, de uma frase já dita no texto. Segundo as regras da Real Academia Espanhola, os demonstrativos não têm que ser acentuados. Lembre-se disso, ok? Vamos lá, para os exemplos. Vamos para o exemplo singular, masculino, singular ou plural, singular e plural, perdão, no masculino, ok? Vamos para o espanhol. Singular e plural masculino. Este, esse, aquel, estos, esos y aquellos.
Forma femenina, esta, esa, aquella, estas, esas y aquellas. Neutro, esto, eso, aquello. Ejemplo, esta es mi casa. E qual é a tuya? Vamos para o português? Então, como nos exemplos anteriores, nós temos número e gênero. Número singular e plural, gênero masculino e feminino. Vamos ver o singular e plural do gênero masculino. Este, esse, aquel, estos, esos e aquellos. Feminino, singular, esta, esa, aquella. Plural, estas, esas y aquellas. Neutro, esto, esto y aquello. Ok? Exemplo, esta é a minha casa. Qual é a tua? Ok? Então, complemento directo o indirecto. Algunos verbos se adaptan a dos complementos o dos objetos, uno directo y uno indirecto. Así también es posible emplear los pronombres complementos en la misma frase. En estos casos se emplea primero el pronombre de complemento indirecto y después el de complemento directo, que tiene las iniciales complemento indirecto CI y complemento directo CD. Vamos para el ejemplo. La profesora explicó la lección a nosotros. ¿Cuál es el complemento directo? La lección. ¿A quién explicó? A nosotros. Complemento indirecto, ¿ok? Entonces, ¿cómo queda la frase? ¿Cuándo la vamos a retomar para que no quede repetitiva? La profesora nos la explicou, ok? Vamos para o português. O que é complemento direto e indireto, tá? Os verbos, eles aceitam mais de um complemento, ou seja, mais de um objeto. Pode ser de forma direta ou indireta, tá? Também é possível empregar as duas formas dentro da mesma frase, ok? Nestes casos, se emprega primeiro, no caso da dupla aceitação, se emprega primeiro o complemento indireto e depois o complemento direto. Vamos para o exemplo. A professora explicou a lição, né? Nós explicou a lição. No português, o nós de nosotros vem antes de lição, tá? Então, o complemento direto é a lição e nós é complemento indireto. Quando nós transformamos essa frase para não ficar repetitiva, para não falar a mesma coisa, lá a professora nos explicou, tá? Então, vamos para o próximo slide. Exemplos. Mais exemplos. Conseguiré un trabajo para ti. Complemento directo, un trabajo, complemento indirecto para ti. Ejemplo, te lo conseguiré. ¿Ok? Y vamos a acompañar en la segunda frase. Ustedes deben entregar la carta para mí. Ustedes deben entregármela. Ok? Entonces, se vocês forem acompanhar o slide, vamos para o português agora, vocês vão ver as formas de como identificar o complemento direto e o complemento indireto e como elas são aplicadas no espanhol, tá bom? Vamos para uma particularidade que é muito importante. No caso do emprego do complemento indireto e do complemento direto, os pronomes, ele é, le, les, devem substituir por se. Esse é, ok? A fim de evitar cacofonia, que é a reprodução, é a repetitividade do mesmo som, ok? Exemplo, entrego la pelota a Marcelo, se la entrego, ok? Próximo slide. Exercícios, vamos para os exercícios. Observe as questões e responde. Gente, eu estou falando português porque, né? Acho que não é mais necessário. 1. ¿De qué tipo de pronombre se trata? Mío, nuestro, tuyos. Se trata de pronombre relativo, pronombre posesivo, pronombre reflexivo, indefinido o demostrativo.
Pregunta 2. ¿De qué tipo de pronombre tratan los ejemplos entre paréntesis? Pronombres demostrativos, posesivos, relativos, reflexivos o indefinidos. Y 3. Encuentra y marca el complemento directo e indirecto de la frase, ¿ok? Entonces nosotros tenemos dos frases. Tenemos, necesito un taxi y Ana me escribió una carta, ¿ok? Vamos para a correção? Ok. Questão 1 se trata do pronombre possessivo, mio, tuyo, suyo, ok? Questão 2 se trata de pronomes demonstrativos. E, como vocês podem acompanhar na questão 3, está muito explicadinho sobre complemento direto e indireto, né? E o porquê que eles são substituídos e pelo que eles são substituídos, ok, gente? Então, não se esqueçam de acessar a plataforma Eduque para esta e outras aulas, ok? Então, hasta la próxima!